Olá, olá, querido, graça e paz com você aqui, Pastor Paulo César Oliveira, no Instagram. Eu estava no Facebook, caiu minha live e eu vim aqui para o Instagram para falar sobre as 15 leis do crescimento de John Maxwell, baseado aqui no livro. Vou fazer uma resenha hoje, não sei o que caiu a live, vou fazer uma resenha hoje aqui do livro. As 15 leis do crescimento. Sabe o que é crescimento? Quais são os crescimentos que as pessoas podem ter? Que tipo de crescimento nós podemos ter? Olha aí quantas pessoas estão entrando já. Vou deixar várias pessoas entrarem para poder nós estarmos aqui compartilhando com você sobre as 15 leis do crescimento, baseado aqui no livro do pastor John Maxwell. John Maxwell, ele que é um escritor, eu já li vários livros, e esse aqui é um dos que são livros, é um livro maravilhoso, um livro sensacional, espetacular, de John Maxwell, as 15 leis do crescimento. Que nível de crescimento você está e qual tipo de crescimento você quer crescer? Porque às vezes a pessoa está crescendo só num nível só, ele precisa crescer em vários níveis. Às vezes o crescimento, ele está crescendo só espiritualmente, mas ele não está crescendo no conhecimento. Ele tem que crescer em todos os aspectos. Eu sempre falo isso, que nós temos que crescer em todos os aspectos, todos. Por exemplo, a Bíblia fala que lá em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Opa, paz do Senhor, meu querido Edson, meu querido Edson Elias dos Santos, Deus abençoe. Então vamos entrando aí para a gente estar compartilhando aqui, tá? Sobre esse assunto, as 15 leis do crescimento. Vamos conversar esse assunto aqui, gente? Vamos conversar? A Bernadette também entrou aqui, vários irmãos estão entrando. Eu queria que você desse um joinha, tá? Um joinha, aquele joinha bacana, e além disso, você compartilhar essa live, amém? O Edson Elias dos Santos, Deus abençoe, meu amigo. Vamos compartilhar, que é muito bom a gente estar ajudando um ao outro, né? Às vezes a gente só dá vantagem para quem já está grande. Vamos aqui, a gente conversar aqui, vai ser interessante, para a glória do Senhor. Então vamos ver se eu consigo ver o meu próprio vídeo. Isso aqui, ó, tô vendo aqui, ó, eu já posso até comentar, já sei quem está aqui, amém? Bacana, tem uma maneira aqui boa da gente, eu vou tirar o som. Bom demais, né, Edson? Opa, obrigado, meu amigo. Obrigadão aí por compartilhar. Você é um cara sensacional, maravilhoso, tá? Vamos junto. Olha aqui, 15 leis do crescimento. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não estou crescendo em nada. Minha vida está estagnada, está parada, deu uma travada na minha vida aqui. Eu não sei o que eu faço para crescer. Às vezes você está crescendo no espiritual, isso é muito bacana, crescer espiritualmente. Antes crescer na graça, agora tem que crescer também no conhecimento. Está lendo bastante livros? Está lendo a Bíblia? Está buscando conhecimento? Tá gostando tá gostando do seu crescimento intelectual? Tá? Porque às vezes a pessoa está crescendo espiritual, ele está lá numa graça maravilhosa, crescendo, né? E aí não cresce aqui na cabeça, não cresce no emocional. O Edson está lendo aqui o livro do John Maxwell também. Eu já li vários livros dele, Edson. Vários livros, tá? Vários livros. Então tem livro que impactou minha vida, que eu realmente estou vivendo isso aí. Essa questão de muita coisa que eu aprendi no livro. Tem gente que não gosta de ler livro. Eu amo ler livro porque eu aprendo muita coisa bacana. Então, o que acontece, meu amigo?
Nós precisamos ter esse nível de crescimento, tanto espiritual, como intelectual, como familiar, crescimento ministerial. Tem vários tipos de crescimento, mas quando a pessoa fica estagnada, né? Sobre liderança, maravilha. Sobre liderança, então, é fantástico. Então, os livros de John Maxwell sobre liderança é maravilhoso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas questões. Eu não vou caminhar aqui dentro, porque a letra é até pequenininha. Mas deixa eu falar aqui o primeiro ponto que eu quero transmitir para você. Olha aqui. Pode sim. Pode divulgar aqui o livro que você já leu. Isso é bom. A gente tem que estar dando boas informações para as pessoas. Coisa que foi bom para a gente pode passar para frente. Não tem problema nenhum, tá? E pode botar aqui. Aqui, Lei do propósito. Essa é a primeira lei que eu quero falar. Lei do propósito. O que é a lei do propósito? Quero falar com você. Necessidade de um propósito. Todo mundo precisa ter um propósito. Porque quando a pessoa ele tá vivendo a vida, mas ele não sabe, tá? Não sabe aonde ele quer chegar, é porque está claro que ele não tem um propósito de vida. Ele tem que ter um propósito. E eu sempre falo o seguinte: nós precisamos entender o seguinte, olha, propósito, ou visão, ou que seja um alvo que você tem que ter a curto, a médio e a longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Você tem que ter essa visão. Porque se você não tiver, você tem que ter. Onde eu quero chegar daqui a 1 ano? Onde eu quero chegar daqui a 3? Onde eu quero chegar daqui a 5? Faz um propósito. Não muito longo, mas também não muito curto. Tá? Porque curto você tem que ter a introdução. Tá? Bacana aí. O coração e a mente do líder. Interessante isso aqui, hein? Eu já li esse livro. O coração e a mente do líder. Bacana. Então, o que é um propósito? Nós vamos caminhar junto aqui. Você tem que ter propósito para iniciar qualquer coisa na jornada do seu crescimento. É fundamental um propósito. Então, olha que coisa interessante. É fundamental um propósito. Então, vamos ler aqui. Olha o que está no livro. Você tem um plano para o seu crescimento? É a pergunta. Você tem um plano para o seu crescimento? Eu não tenho plano nenhum. Eu estou deixando a vida me levar. O que der, deu. Não é assim que funciona. Porque quem tem propósito consegue crescer. Quem não tem, não cresce. Então, você tem que ter um propósito de crescimento para que você possa crescer. Não pode deixar a vida te levar. Não pode deixar a vida te levar. Não faça isso. Isso é a maior furada do mundo. Mas parece, olha o que eu vou te falar, que tem pessoas que botou a música na cabeça dele. A música do Zeca Pagodinho, vou falar aqui mesmo. Deixa a vida me levar. Ele botou essa música na cabeça dele. E ele vai vivendo a vida de qualquer jeito. Ele vai vivendo a vida de qualquer jeito. O que der, deu, o que não der, não deu, e vai, Deus que sabe. Aí bota a culpa em cima de Deus, Deus é que sabe. Nada disso. Nada disso. Você precisa entender uma coisa. Entenda uma coisa definitivamente. Deixa eu dar uma compartilhada aqui, gente. Rapidinho. Eu vou aqui compartilhar o grupo que eu tenho. Foi para vários grupos. Viu que coisa linda? Aí a gente consegue transmitir para mais pessoas. Eu acho que eu consigo mandar para o Facebook também. Vou até tentar aqui, Você consegue mandar para mais pessoas o vídeo. O Edson está dizendo aqui, sem propósito a vida não tem sentido algum. Isso, você é dos meus, Edson. Você é um dos meus.
Você tem que ter propósito, todo mundo tem que ter propósito. Se não tiver propósito, não vai, não avança. E aí o John Maxwell coloca aqui, ó, como uma pessoa se aprimora no que faz, como melhorar os seus relacionamentos, como ganhar mais sabedoria ou profundidade e discernimento. Como? Tendo propósito. Eu tenho um propósito, eu vou estudar. Isso, toda subida tem início, meio e fim. Rapaz, suas palavras estão sendo bacana, hein? Me ajudando aqui a manter o vídeo, tá? Bem bacana. Então, olha que coisa interessante. Primeiro, propósito. Primeiro é propósito. Vamos falar junto? Propósito. Escreve isso aí. Escreva isso. Propósito. O que o propósito nos ensina? O que o propósito nos ensina? Ensina que para iniciarmos qualquer coisa na jornada do crescimento é preciso propósito. Qual é o teu propósito de vida? Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Então você tem que ter esse discernimento aí para a tua vida. Outra coisa que é importante que a gente tem que falar aqui outra coisa para lei do propósito. Planejamento intencional. Eu gosto muito dessa palavra. Planejamento intencional. Escreva isso aí. Você tem que fazer tudo com intenção. Se eu vou no lugar, eu tenho que ir com uma devida intenção. Se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer com uma devida intenção. Se eu vou estudar, fazer um curso, eu tenho que ter uma intenção. Por que você está fazendo isso? Não sei, eu estou fazendo por fazer. Não adianta nada. Você tem que fazer intencionalmente. Planejamento intencional. Aí o Edson está dizendo que é meu amigo aqui de live. Meu amigo de live, está chegando falando aqui, ó. Lembrando que para chegar ao propósito é preciso suportar o processo. Isso. Que tem gente que não quer pagar o preço do processo, né, o Edson? Tem gente assim, ó. Não quero sofrer não. É muito trabalho, é muita dificuldade. Não quero isso para minha vida não. E não sei o quê. Ele acaba largando tudo pelo caminho. Você falou uma coisa sensacional agora, extraordinária, porque sem processo você não suporta, você não aguenta, você tem que aguentar, suportar o processo do propósito. Bacana isso aí. Por isso que eu falo, quem lê tem palavra, quem lê tem assunto, quem lê tem. A pessoa fala, não tenho o que falar, eu não sei o que eu vou dizer, porque não está lendo nada. Por que você vai conseguir falar alguma coisa? Se você ler, você vai ter palavra, seu vocabulário vai ser rico, você vai ter palavras assim, vinda rápido, vai substituir uma palavra por outra rápido, vai saber o significado da palavra que você está dizendo. Quem lê é extraordinário, a pessoa que lê é maravilhosa. Eu sinceramente, eu já li muito mais do que eu estou lendo hoje. Sinceramente, eu li muitos livros, 4, 5 livros no mês que eu li no início. Agora eu diminuí, estou 1, 2, né? Às vezes um só, e tem mês que nenhum, infelizmente. Mas eu tenho que voltar ao meu propósito de ler, mas de ler muito livro. Eu tenho que gastar aquele tempo, né, de ler. Vou gastar 1 hora aqui para ler esse livro, vou gastar aquela 1 hora, porque esse crescimento, gente. Então, planejamento intencional. Bom, eu vim aqui hoje gravar, eu vim aqui hoje fazer essa live, eu vim aqui hoje fazer esse vídeo. Qual o meu propósito? O meu propósito é chegar a 50 mil seguidores no Instagram. Eu tenho 20 mil e pouco. Eu tenho que chegar a 50 mil pessoas para depois chegar a 100, depois chegar a 200, depois 500, depois 1 milhão.
poxa, tem gente que consegue, eu não estou conseguindo. Eu vou conseguir chegar a 1 milhão, mas o meu nicho não é daqueles que as pessoas gostam muito. Meu nicho é a palavra de Deus, meu nicho é ensinamento, e eu sei que tem muita gente que não gosta disso aqui, né? Gosta de bobeira, mas aí eu estou crescendo, estou indo aos pouquinhos, e Deus está me abençoando, tá? Estou conseguindo. Então você também pode conseguir. Eu só tenho 800 seguidores, só tenho 500, só tenho 1000. Não vou chegar nunca. Chega, eu cheguei a 20 mil. Mas tem gente que tem muito mais. Tem, mas eu não tenho, só tenho 20 mil. Mas eu vou chegar lá. E aí, se eu trabalhar, se eu fizer live, se eu fizer vídeo, se eu fizer conteúdo, eu vou realmente conseguir. Eu tenho que ter um planejamento. Está planejando a sua vida? Você está planejando o seu futuro? Você está planejando sua vida financeira? Você está planejando a sua vida familiar? Você está planejando a sua vida ministerial? Qual o seu plano para daqui a tanto tempo? Curto, médio e longo prazo? Então aqui, você tem que ter planejamento. O crescimento não acontece por acaso. Ele fala isso no livro aqui, O crescimento não acontece por acaso. Não acontece por acaso. Ele fala aqui. E sabe quem fala isso aqui? Dr. Lai Ribeiro. Ele fala isso. Eu não sei se falou de outra pessoa. Eu acho que tudo que é bom a gente pode repetir, tá? Não tem esse negócio não de fulano falou um negócio, eu não vou falar porque fulano que falou. Eu falo porque se é coisa boa, eu vou falar. Então, o John Maxwell escreveu nesse livro aqui que crescimento não acontece por acaso. E eu já li livro do Dr. Lai Ribeiro e já vi vídeos dele, ele dizendo que crescimento não acontece por acaso. Todo crescimento tem que ter planejamento, porque o crescimento não acontece por acaso e ele deve ser planejado para ser intencional. Então você tem que planejar. Qual é o plano? Meu plano é esse, meu plano é aquele, meu plano é aquele. Então já fiz várias coisas da minha vida. Se você for perguntar para mim, pastor, o que você já fez de profissional, na área de venda, de empreendedorismo? Eu já fiz de tudo, já vendi tudo que você imagina. Já tive loja, já tive empresa, já tive fábricas, já vendi carro, já vendi tudo que você imagina. Hoje eu estou vendendo comida, vendo relógio, e vendo também material para lojista, para pequenos comerciantes. Eu vendo o que vier. E agora eu quero montar uma equipe de venda de rua para vender doces. Eu quero montar essa equipe. Aqui, o Ed está dizendo aqui, meu parceiro de live, o que é edificante vale a pena ver de novo. É isso. Valeu, que palavra boa. Porque às vezes a pessoa fala, por exemplo, versículo da Bíblia. Por que a gente lê vários versículos várias vezes? Porque é edificante, não é versículo. Por que você ouve um louvor várias vezes? Porque é edificante. Por que você lê um livro várias vezes? Tem livro que eu já li 10 vezes, porque é edificante. Por que você repete aquilo que você ouve falar? Porque é edificante. Então, o apóstolo Paulo fala assim: eu ouvi e por isso falei. Ele falou isso aqui, quer ver? Eu vou botar o versículo aqui para você saber. Ouvi, por isso falei. Porque eu esqueci o versículo aqui, mas vou botar aqui, versículo. Eu tenho certeza que está em Coríntios. Aqui, é isso aí. Tá vendo só como é que eu falei? 1 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Eu criei e por isso falei. Quer dizer, eu ouvi
e crie, e por isso eu falei. Então vou dar aqui, ó. É 2 Coríntios, vou escrever para você aqui, ó. 2 Coríntios 4:13. Vou mandar aqui para você ver. 2 Coríntios 4:13. Então, o que acontece? Aquilo que é edificante para a tua vida, você tem que falar. Mas eu já falei, fala de novo. Tem mensagens, por exemplo, pregações, que eu já fiz várias vezes. Qual o problema de eu falar a mesma mensagem várias vezes? Pastor, o senhor já pregou isso, mas já preguei de uma maneira, agora estou pregando de outra. Entendeu? E diz a norma de aprendizado, né? Eu esqueci o nome agora, que a regra da fixação é você repetir as coisas. A pessoa aprende mais quando você repete as coisas, tá bom? Então vamos lá. Olha, o ato de repetir boas coisas revela inteligência. Puxa, esse cara tá demais, hein? Meu Deus, eu vou te conhecer, vou saber quem é esse Edson aqui, que eu não estou sabendo quem é, Edson. Mas me lembra aí, mas você é um cara inteligente, hein? Quero te conhecer pessoalmente, bater um papo aqui contigo, tá bom? Eu gosto de conversar com gente inteligente, gente que sabe dialogar, tá bom? Aí, quando repetimos, aperfeiçoamos. Eu gosto de gente assim. Depois você me fala como é que a gente pode se encontrar, tá bom? Me chama no direct, tá, Edson? Para gente trocar algumas ideias. De repente a gente tem alguma coisa em comum que pode, né, ajudar a gente mutuamente, quem sabe, né? Coisa assim bacana que a gente pode fazer junto aí, tá bom? A gente trabalhar com gente inteligente, com gente para frente, que tem, né, QI bacana, né? A gente vai embora, cresce. Então, eu falei sobre necessidade de um propósito, número 1, tá? Necessidade de um propósito. E também falei sobre a necessidade de planejamento intencional. Planejamento intencional. Agora eu vou falar sobre foco e direcionalidade. Olha que coisa. Tá bom, Edson? Deixa o WhatsApp também para eu entrar em contato contigo, tá bom? Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Então, foco e direcionalidade. Vamos falar de foco primeiro? Foco. O que é foco? Você mirar numa direção e você não se distrair com nada. Você não ficar distraído. Aí me chamou a atenção aquilo ali. Eu, sinceramente, eu não gosto de conversar com gente que eu estou falando com ele, ele não está olhando para mim. Você já foi no consultório médico, você está falando com o médico, ele está escrevendo um negócio e não está nem olhando para a tua cara? Isso é horrível, isso aí eu não gosto disso. Eu gosto de conversar com pessoas que você olha para ele e ele olha para você e olho no olho. Então, por exemplo, o foco é você ter direção. Por isso, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, tá? Versículo 58 diz o seguinte, tá? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não perca o foco da tua vida, não perca o foco do teu propósito, não perca o foco para nada. Você tem que ter foco e direcionalidade, né? Você está dirigindo, aí está lá do carro, aí você fica olhando para trás toda hora. Não, você tem que olhar para frente. Já tem retrovisor da sua esquerda, da sua direita e tem o retrovisor do meio. É para você não precisar olhar para trás. Não olhe para trás. Você está dirigindo e o seu foco é o que está na tua frente, não o que está atrás. Eu consigo ver o que está, eu tenho que olhar o que está atrás. Então, olha pelo retrovisor. Não vira o pescoço. Não vira o pescoço. Jesus falou assim: quem lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para entrar no reino de Deus. Então, pronto. Não é apto para entrar no reino de Deus. Então, você tem que ter propósito, tem que ter foco. Foco e direcionalidade.
Um propósito claro. Ó, preste atenção no que eu vou ler aqui. Aqui, ó, vou falar para quem está chegando. Livro do doutor, escritor John Maxwell, As 15 Leis do Crescimento. Eu vou cada dia, a gente vai falar de vários livros que eu leio. Esse livro aqui eu ganhei de um amigo, Bispo Robson Nascimento. Esse cara lê muito. Ó, tá todo riscado esse livro aqui, ó. Gente, como é que o Bispo Robson lê? Ele me deu esse livro aqui. E ele me deu outros aqui, eu vou também estar passando. E aqueles que eu também já comprei, que eu já tenho, eu vou passando para você aqui nas minhas lives. Vou tentar fazer uma live todos os dias nesse horário aqui, tá bom? Para a gente estar conversando. Então vamos lá. Eu falei sobre foco e direcionalidade. Foco e direcionalidade. O que é foco? Foco é você olhar para frente, não perder a visão, não perder o sentido da coisa. E direcionalidade é você ter uma direção. Vou mandar para você, bacana o Edson, vou mandar sim, tá? Para você acompanhar aí. E aí, um propósito claro fornece o foco necessário para que a pessoa não se desvie e para no meio do caminho. A pergunta é: você já parou no meio do caminho? Essa é a minha pergunta. Você já parou no meio do caminho? Eu já algumas vezes, tá? Vou te falar a verdade. Eu tenho 60 anos, vou fazer agora em outubro, e a verdade é que eu já parei várias vezes no meio do caminho. Mas eu não gosto de parar, eu fico chateado se eu começar um negócio eu parar. Eu não gosto. Eu tô aqui, ó. Agora a gente está aqui na igreja e eu tô vendendo quentinha. Nós estamos vendendo quentinha todo dia, de segunda. Aí eu parei do que eu tô fazendo, viajando, pregando fora, essa coisa toda. Agora só posso sair final de semana, só sexta e sábado. E se for perto eu posso dia de semana à noite. E eu já parei várias vezes, meu Deus, por que eu parei? E eu fico chateado porque eu parei. Eu não gosto de parar, eu gosto de avançar. Mas tem coisa que faz a gente parar. O apóstolo Paulo fala o seguinte, que muitas portas me foram abertas, mas também com elas muitos inimigos. Gente, quantos inimigos se levantam contra nós para a gente parar? Então é preciso continuar. Estou vendendo quentinha aqui e eu preciso vender mais quentinha. A quantidade de quentinha que eu estou vendendo não cobre a despesa da gente, de várias coisas que a gente tem que investir todo dia. Eu preciso aumentar, mas eu tenho que ter foco, eu não posso parar. Eu tenho que aumentar, tenho que dobrar o que eu estou vendendo. Bom, então a direcionalidade significa, o foco é um propósito claro, que fornece foco necessário para que a pessoa não se desvie e pare no meio do caminho. Agora eu vou ser sério, eu já parei no meio do caminho. Eu penso assim, poxa, se eu tivesse insistido naquela situação, eu já estaria longe. O Edson está falando aqui, ó, é preciso foco e disciplina regrada. Disciplina, você ser autodisciplinado. O autodisciplinado é aquela pessoa que realmente está ali, ó, toda a vida ele está ali, ele não muda. Outra coisa, para a gente já terminar, falta duas coisinhas aqui para terminar o vídeo de hoje, tá? Porque tem várias coisas que eu vou falar aqui. Olha aqui, diferença entre ocupação e propósito. Tem gente que é muito ocupada. Por que você não conseguiu? Não tem tempo, eu sou muito ocupado. Eu não tenho tempo para isso. Ocupação é aquela pessoa que é ativista, ocupado demais por uma coisa que não está dando certo, mas ele está ali, ó. Ele está insistindo numa coisa, ele é ocupado. Então existe uma diferença, presta atenção, entre ocupação e propósito. Tem gente que está ocupada demais e por isso ele não tem propósito.
tem um ditado que fala assim: quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Ele está muito ocupado trabalhando, aí não tem tempo de ganhar dinheiro, ele não consegue conseguir ganhar dinheiro, tá? O Edson está falando aqui, que eu gosto de ver as mensagens que ele coloca. Na maioria das vezes paramos porque damos ouvidos às pessoas ou a pessoas que não vivem o mesmo propósito que nós estamos vivendo. Verdade verdadeira. Para de dar ouvido a quem não tem o mesmo propósito. Eu sempre falo para alguns amigos: rapaz, passa por cima igual um rolo compressor. Você tem que ter propósito. Ah, fulano está me desanimando, deixa ele para lá. Vai em frente, tá? As más conversações corrompem os bons costumes, é verdade. Então, o que você tem que fazer? Passar como rolo compressor em cima e vai embora. Esquece, não ligue. Ah, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Não, você já tem a tua visão, então você tem que ir para frente. Não fique parado. Tem a sua visão? Vai para frente. Vai para frente. Isso aí, o Edson, ser seletivo em tudo. Escolha também pessoas para andar, tá? Porque nós somos a média de 5 pessoas que convivemos. Se você viver com gente pessimista, já era. Tem que andar com gente para frente. Eu até falo para algumas pessoas: quem que você está assistindo na internet? Quem que você está assistindo aí? Quem que você está acompanhando? Quem que você está seguindo? Eu não gosto de seguir gente que não. Eu gosto de seguir gente que vai me ajudar, tá? Eu tenho várias pessoas aqui que eu posso pegar livro deles, o assunto que eles comentam, e a gente falar sobre, por exemplo, vários assuntos. Você pode não gostar dele em alguns aspectos, mas ele tem outras coisas que você pode aprender com ele. Então, vamos supor, eu tenho gente que eu não sigo assim: poxa, eu estou seguindo esse cara aqui por causa disso. Tem áreas dele que eu não gosto, mas tem áreas que eu gosto, tá? Isso aí, águias voam com outras águias. Bacana isso aí. Então, direcionalidade, um propósito claro. O propósito claro fornece o foco necessário para a pessoa não se desviar, né? Já dizia meu pai: antes só do que mal acompanhado. É verdade, isso mesmo. É um ditado que realmente faz sentido. 2 coisas que eu vou falar para terminar. Aliás, eu falei sobre diferença entre ocupação e propósito. A lei, presta atenção nisso, a lei alerta que podemos nos manter ocupados, mas se não for um propósito alinhado, o nosso crescimento, essa ocupação pode ser sem sentido. Olha que coisa, hein? Olha lá, tá vendo? Você pode estar ocupado demais, mas está sem sentido. O propósito serve como um guia para as ações consistentes que levam à realização, consistência e resultado. Aí nós vamos partir para outro ponto aqui para terminar. Consistência e resultado. O que é consistência? É você ter consistência. É uma constância com insistência. Consistência e resultados. Qual é o resultado? Então vamos lá. O propósito serve como um guia para as ações crescentes que levam à realização e ao desenvolvimento do potencial. Gente, então aqui, hoje eu vou colocar aqui esse vídeo lá no YouTube. Nós vamos botar no YouTube para poder o pessoal também assistir lá e a gente ter aí um crescimento bacana aí, tá? Vou tentar achatar o vídeo aqui para a gente poder
ter um resultado melhor lá no YouTube lá, tá bom? Um grande abraço para você, foi muito bom ter a sua participação aqui comigo, um beijo no coração, e se você quiser, se você mora no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, venha nos visitar aqui na nossa igreja, Ministério Encontro com Cristo, assista nossas lives também pelo Facebook, tá? E também me siga no Instagram, vai ser muito bom, tá? Também no YouTube você pode me seguir lá, tem várias mensagens bacanas para você. E nós estamos aqui fazendo um trabalho, tá? Amanhã eu vou tentar fazer outro vídeo. Obrigado aí quem participou, o Edson que participou ativamente com os comentários. Deus abençoe sua vida, meu amigo, e manda aquela mensagem lá no direct para a gente poder ter esse contato aí e a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, querendo Deus.